Seja bem-vindo ao Echo Journal Club, o podcast que traz as últimas atualizações em ecocardiografia, de forma prática e direta. Eu sou a Bárbara Linhares e ao meu lado está o Felipe de Oliveira, criador do Eco Descomplicado. Juntos, exploramos os artigos científicos mais relevantes e aprofundamos o conhecimento em imagem cardiovascular. Prepare-se para mergulhar nesse universo fascinante e transformar sua prática clínica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Echo Journal Club. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista e cardiografista e criador do Eco Descomplicado. E para esse projeto, eu estou aqui acompanhado da Bárbara. Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara Linhares Landesic, sou cardiologista e ecocardiografista do Hospital Biocor Redditor, em Belo Horizonte, e sou criadora do podcast The EcoCast, que trazemos atualizações em cardiologia e ecocardiografia para vocês. Tenho certeza que, na nossa especialidade, sempre há algo que a gente pode aprender uns com os outros. Então, espero que esse seja um momento enriquecedor para todos nós. Esse é um projeto que tem por objetivo trazer aí as principais publicações das revistas mais relevantes para o nosso universo aqui da cardiografia, tentando trazer essas publicações de maneira mais acessível para você que faz eco no seu dia a dia. Tenho certeza que isso vai te ajudar também a fazer eco com mais segurança, então acompanha a gente para se aprofundar no universo da cardiografia e seguir se mantendo atualizado. É um prazer enorme te receber de novo, Felipe, aqui nas nossas lives. E agora eu quero saber qual é o assunto de hoje. Conta para mim. Para essa semana, a gente vai continuar aqui no campo da disfunção diastólica, ou da função diastólica ou da disfunção diastólica, né? A gente vai discutir mais um artigo sobre avaliação, que engloba aí a avaliação da função diastólica, agora especificamente um artigo sobre a função diastólica nos pacientes após o infarto do miocárdio. Então, esse trabalho aí foi publicado pelo grupo australiano agora, no mês passado aí, no JACE, então é um artigo bem fresquinho, tá? E, basicamente, a ideia aqui é que esses autores, né, a gente já sabe, na verdade, que a disfunção diastólica, ela traz consigo um pior prognóstico, tanto na população em geral, como na população pós-infarto, né? Isso, a gente já tem bastante trabalho mostrando isso, independente da maneira como você olha, a gente já tem essa noção, né? Só que a ideia desses autores parte da premissa de que boa parte dos pacientes com infarto, depois do infarto, depois do evento, de um primeiro evento, eles acabam com uma fração de ejeção que é superior a 40%, então hoje, na maneira como a gente olha atualmente para a disfunção ventricular, disfunção sistólica, seria uma disfunção discreta ou até ali, em alguns trabalhos, colocam até como preservada, né, acima de 40%, mas somente uma minoria tem a fração de ejeção que fica menor do que 40%. E a gente sabe que o prognóstico dos pacientes com disfunção ventricular abaixo de 40% é pior, mas a fração de ejeção em si, ela é um discriminador ruim para encontrar pacientes com pior prognóstico após, né, com a fração de ejeção acima de 40%. Então, seria ali, a gente tem um grande subgrupo de pacientes, que é talvez até dos mais frequentes, que é mais comum a gente encontrar pós-infarto, que são os pacientes que têm essa fração de ejeção acima de 40%, né, uma boa parte dos pacientes após infarto tem a fração de ejeção acima de 40%, onde a fração de ejeção é um discriminador ruim para eventos. Então, assim, de maneira muito simples, quando a fração de ejeção é menor do que 40%, beleza, o prognóstico do paciente é pior, o paciente tem C, que vai ter que ser tratado assim, mas isso abre uma oportunidade para que a gente tente refinar melhor o risco dos pacientes que, após infarto, ficam com a fração de ejeção acima de 40%. E é justamente aí que entra a ideia do trabalho que a gente vai discutir hoje, que é uma tentativa de usar a avaliação da função diastólica por meio das atuais diretrizes de avaliação da função diastólica, como a gente faz atualmente depois da diretriz de 2016, e usar essa avaliação da função diastólica para tentar encontrar os pacientes que eventualmente vão ter um pior prognóstico. Será que juntar a avaliação da função diastólica com a avaliação da função ventricular, a fração de ejeção, que nesse caso aqui é maior do que 40%, vai ajudar a discriminar melhor os pacientes que têm um pior prognóstico? Então, basicamente, o que eles fizeram foi pegar essa grande coorte aí de pacientes, é um estudo unicêntrico australiano, como eu já comentei, e, basicamente, o que eles fizeram foi pegar esses pacientes, excluir os pacientes que tinham fração de ejeção abaixo de 40% e outros critérios de exclusão, como vocês estão vendo aí, para evitar fatores de confusão,
e avaliaram aí a função diastólica da maneira como a gente faz hoje, a partir do registro que eles têm lá na Austrália, que é um grande registro, né? Eles têm registro para quase tudo lá na Austrália em relação à cardiografia, e avaliar o prognóstico desses pacientes, como é que esses pacientes iriam evoluir, dividindo eles aí em relação à função diastólica, a avaliação da função diastólica. Então, basicamente, eles tiveram um follow-up médio aí dos pacientes em torno de 4,5 anos, tá? Em 4 anos e meio, mas em alguns pacientes esse follow-up chegou até a 9 anos, tá certo? E é importante saber que esse eco ele foi feito em até 24 horas da chegada, da admissão do paciente no hospital por um infarto agudo do miocárdio. Então, como a gente tem pacientes com infarto com supra e sem supra, isso vai mudar um pouquinho o momento do eco em relação ao CAT. Alguns pacientes tiveram o eco feito antes do CAT, que foram os pacientes com infarto sem supra de ST, e alguns pacientes tiveram o eco feito após o CAT, que foram os pacientes com supra de ST, onde a prioridade, claro, é sempre ir para o cateterismo, né? Então, basicamente, o que eles fizeram foi pegar esses pacientes e fazer a avaliação da função diastólica conforme as diretrizes, como a gente já faz no nosso dia a dia aí já há algum tempo, e basicamente eles, para ter um maior poder estatístico, eles agruparam os pacientes com disfunção diastólica grau 2 e 3 num grupo que eles chamam de disfunção diastólica significativa. Então, quando a gente vê aqui nos resultados disfunção diastólica significativa, isso significa o agrupamento da disfunção diastólica graus 2 e 3, e compararam isso aí com pacientes com disfunção diastólica grau 1, né, sem a elevação da situação de enchimento ventricular esquerdo, tá certo? Então, basicamente, quando a gente olha aqui para os pacientes do trabalho, a gente tem uma coorte de pacientes com infarto, então muitas das características dos pacientes analisados já são esperadas, a gente tem um percentual maior de homens do que de mulheres, a idade média foi na casa de 61 anos, variando ali para mais e para menos um pouquinho, né? Tinha um percentual considerável de diabetes, de hipertensão e de dislipidemia, e até de tabagismo também, 60% dos pacientes tinham um antecedente de tabagismo, e aproximadamente 30% dos pacientes foram incluídos após o infarto com supra de ST, enquanto o restante foi infarto sem supra, então aproximadamente 70% foi infarto sem supra, e a gente teve uma DAC triarterial em 12% dos pacientes, tá? Então, essas são as principais características que a gente precisa ter em mente para entender o resultado do trabalho aqui, certo? E em relação ao ecocardiograma, a média da fração de ejeção desse subgrupo, que lembrando, foram excluídos os pacientes com fração de ejeção menor do que 40%, basicamente a gente tem nesses pacientes, então, a média de fração de ejeção foi de 55%, tá? Que foi ali, claro, como eu já falei, indo acima de 41%, foi como a gente pegou, foi como eles selecionaram esses pacientes, tá certo? Então, excluídos os pacientes com fração de ejeção menor do que 40%, por isso a média é de 55%, embora toda a população, e a gente vai falar um pouquinho também de alguns dados em relação à população em geral, tá, desse trabalho, basicamente o que a gente tem é a média de 55%, tá certo? E também a gente tem 315 pacientes, então foram mais de 2.000 pacientes incluídos na análise com fração de ejeção acima de 40%, 2.200 pacientes, e desses pacientes a gente teve 315 pacientes que tiveram uma disfunção diastólica considerada significativa, ou seja, 14% dos pacientes tinham disfunção diastólica graus 2 ou 3, tá certo? E 11% foram classificados como indeterminado, e a gente vai ver como é que eles vão lidar com isso aqui, né, nessa análise, tá certo? Então, basicamente, quando a gente vai para os resultados propriamente ditos do trabalho, a gente tem ali, né, que nesse subgrupo de pacientes, olhando para a população em geral, a gente vê aquela mesma curva de mortalidade que a gente viu nos trabalhos anteriores, né, com uma mortalidade que é muito maior quando a fração de ejeção é abaixo de 40%, mas que meio que estabiliza quando essa população ela chega numa fração de ejeção acima de 40%, como vocês conseguem observar nessa parte aqui, destacada no quadrado, né? E aqui, o que ele fez foi exatamente o que diz no gráfico, né, que eles reestratificaram esses pacientes a partir da fração de ejeção, a partir da disfunção diastólica, e perceba que, olhando de maneira, né, macro, aqui, olhando para esses pacientes, a presença de disfunção diastólica significativa, que é o que indica aqui esse DD+, no gráfico, a gente tem pacientes com pior prognóstico dos pacientes que têm disfunção diastólica grau 1 ou uma função diastólica normal, certo? Então, esse é o resultado principal do trabalho, mas a gente tem alguns detalhes interessantes que foram trazidos aí pelos autores, tá?
quando a gente olha para esses pacientes, analisando nessa curva de Kaplan-Meier para mortalidade cardiovascular também, não apenas mortalidade por todas as causas, que foi o gráfico anterior, a gente também tem a disfunção diastólica estratificando esses pacientes, mostrando que provavelmente boa parte do mecanismo em torno ali desse pior prognóstico está ligado aí à mortalidade cardiovascular, né, essa relação entre disfunção diastólica e mortalidade cardiovascular. E é interessante a gente destacar que nessa população, conforme a gente já esperava, né, de maneira univariada, olhando para os dados de maneira univariada aqui, análise univariada, a fração de ejeção e o volume ventricular não foram preditivos de pior prognóstico, mas todos os parâmetros analisados, né, na avaliação da função diastólica, relação é sobre a linha, volume do ato esquerdo, velocidade máxima de rejustação tricúspide, todos eles tiveram relação, já na análise univariada, com um pior prognóstico, certo? Então, interessante ver que esses parâmetros isolados já trazem consigo um pior prognóstico, inclusive dando um respaldo para o seu uso nas diretrizes, como a gente faz hoje, mas que a somatória deles, ou seja, a aplicação do algoritmo, integrando esses parâmetros, performou melhor do que os parâmetros isolados, tá? E aí, então, pegando esses parâmetros que passaram na análise univariada e aplicando a análise multivariada, tentando aí fazer uma correção para fatores de confusão, o que se viu foi o mesmo resultado em que esses parâmetros, todos eles basicamente tiveram alguma relação com uma piora no prognóstico dos pacientes, mas que a aplicação desses parâmetros de maneira integrada no algoritmo foi que performou melhor do que a fração de ejeção. Perceba aqui que nessa avaliação prognóstica, aplicando um score com variáveis clínicas que indicam pior prognóstico, esses pacientes, quando era somado a esse modelo, a fração de ejeção, não houve diferença na predição de risco para esses pacientes. Por outro lado, quando a gente adiciona a avaliação da função diastólica, a gente teve sim um pior prognóstico, então mostrando o quão importante é a gente lembrar de fazer a avaliação da função diastólica nos pacientes após infarto agudo do miocárdio. A gente não deve ficar preso ali à avaliação da fração de ejeção e, claro, a gente precisa escrever a alteração segmentar, mas a gente tem que ir além da avaliação da função sistólica do ventrículo esquerdo, tá? Aqui, mais uma vez, só para destacar, né, de maneira mais gráfica, né, numa tabela, que todos os parâmetros, tanto para mortalidade por todas as causas, como para mortalidade cardiovascular, principalmente a relação é sobre a linha, ela teve um impacto direto ali no prognóstico dos pacientes, tá? Então, todos os parâmetros de maneira isolada, né, os parâmetros de maneira isolada se comportaram apontando para uma piora no prognóstico dos pacientes com disfunção diastólica, mas a aplicação do algoritmo, né, aqui incluindo pacientes com disfunção diastólica grau 2 e 3, como a gente vê aqui nessa descrição como disfunção diastólica significativa, a gente tem uma melhor performance com um hazard ratio muito maior do que aplicando os parâmetros de maneira isolada, tá? Então, aqui eles fizeram algumas análises de subgrupos, né, de sensibilidade para tentar entender se faria alguma diferença no resultado final e, basicamente, excluindo os pacientes com disfunção diastólica grau 3, a avaliação da função diastólica também manteve o seu impacto prognóstico, claro, com hazard ratio menor, mas manteve também a capacidade discriminatória para mortalidade cardiovascular e mortalidade de todas as causas, e também eles fizeram análise de sensibilidade olhando pacientes apenas com infarto sem supra para entender se fazia diferença o aumento do CAT, né? O aumento do CAT e com ou sem angioplastia, e também não houve diferença no resultado global do trabalho, mantendo aí a disfunção diastólica como um parâmetro de impacto prognóstico. Então, a conclusão do trabalho é exatamente essa, de que avaliar a função diastólica nos pacientes pós-infarto é importante, sobretudo nos pacientes que tenham uma função ventricular preservada, que mantenham a fração de ejeção acima de 40%, porque esse é um dado que, uma vez estando presente de maneira sugerida pelas diretrizes em todos os exames, ele deveria estar, pelo menos, né? Isso vai trazer para a gente aí um impacto prognóstico, a possibilidade de reestratificar esse paciente e entender se esse paciente merece um follow-up mais próximo, se ele merece uma terapia diferenciada, quem sabe iniciar terapias para ser FEP de maneira mais precoce, ou pelo menos manter um olhar mais atento para essa necessidade no horizonte próximo aí. Então, esse que foi o resultado do trabalho. Bárbara, e aí, o que você achou desse trabalho? Interessante, né? A gente vê como a avaliação da função diastólica
também é importante nesses pacientes, e que a gente não deve ficar preso apenas à avaliação da fração de ejeção, e claro, né, a fração de ejeção é um derivado da avaliação da contratilidade segmentar. O que você acha aí? Me dá sua opinião desse trabalho. É isso aí. Felipe, para mim, a disfunção diastólica, obviamente, não é apenas um detalhe do eco, né? Então, uma pior disfunção diastólica tem maior mortalidade e maiores eventos clínicos, obviamente. E esse padrão restritivo é o maior marcador de risco. Então, o ecocardiograma funcional ajuda na estratificação precoce, mesmo nos pacientes com fração de ejeção preservada, que é o nosso trabalho. Então, a avaliação da E', do volume do lado esquerdo, da velocidade de regurgitação tricúspide, são marcadores adicionais muito importantes, obviamente em todos os pacientes, mas nesses pacientes também, além da fração de ejeção. É isso aí, eu adorei. Obrigada por nos acompanhar no Eco Journal Club. Não se esqueça de seguir o canal do Eco Descomplicado no YouTube e acompanhar nossos episódios nas principais plataformas de áudio como Spotify e Apple Podcasts. Assim, você não perde nenhuma atualização sobre o mundo da ecocardiografia. Até o próximo episódio.